Evidentemente, eu estou falando de um processo global, e ao falar de processo global, as tintas são muito distintas num lugar no outro. Eu vou, evidentemente, deixar a América Latina para o fim, porque é sobre a América Latina que nós vamos ter que, né, falar aqui mais duro, né, é onde estamos, né, é o nosso chão, mas é importante perceber os efeitos disso, né? Na hora que você tem, quando essa lógica financeira, que é uma lógica muito vinculada, como eu disse, aos megaprojetos, a operações urbanas, são operações vinculadas a espaços comerciais, de entretenimento, de lazer. Quando esse raciocínio, quando esse mecanismo penetra na habitação, vai produzir aquilo que o exemplo do subprime americano é o melhor exemplo de todos, né? Qual é esse exemplo? Na verdade, a produção da habitação e o crédito para a habitação e a compra pela habitação através de um crédito nos Estados Unidos tinha como objetivo fundamental produzir um novo tipo de ativo que, através de processos que a gente chama de securitização das hipotecas, podiam ser fracionados e empacotados junto com outros produtos financeiros e passados adiante e vendidos adiante. O que é esse fenômeno da securitização? Exatamente isso. Eu tomo um empréstimo para construir minha casa, a pessoa, o banco que me emprestou esse dinheiro não fica com essa hipoteca recebendo as minhas prestações. Não, pega essa minha hipoteca, pega um pedacinho dela, junto com um pedacinho de outro, junto com um crédito para um carro, junto com outro papel, junto com uma aplicação de renda fixa e cria um novo produto financeiro genial. E esse produto financeiro é vendido para um outro investidor que vende para outro, que vende para outro, que vende para outro, que vende para outro. E o cara que pegou ganhou, e o outro que pegou ganhou, e o outro que pegou ganhou. E chega uma hora, que é o que aconteceu quando a crise estourou, porque tudo isso estava funcionando muito bem, enquanto os preços das habitações que estavam por trás desses instrumentos financeiros foram subindo. A hora que o primeiro cara parou de pagar a sua hipoteca, e o segundo, o terceiro e o quarto parou de pagar essa hipoteca, e parou de pagar a hipoteca porque para entuchar uma hipoteca, para vender muitas hipotecas, você tem que vender para quem jamais poderia ter pegado um empréstimo. Então, se a gente for ver quem pegou as hipotecas, que são as hipotecas as chamadas de alto risco, foram, nos Estados Unidos, negros e latinos. Basicamente, os setores de menor renda, negros e latinos. E o que são essas hipotecas de alto risco? Elas são hipotecas que você começa pagando um pouquinho e depois vai aumentando. E vai aumentando proporcional ao aumento do valor da casa. E chega uma hora que você não consegue mais pagar. Porque a tua renda não sobe junto com o valor da casa. Por que eu só estou falando de hipoteca, de grana, de valor da casa? Porque é disso que se trata a política habitacional internacional no momento. Porque ela foi se desvinculando da materialidade da vida daquele lugar. O lugar, o que a gente chama de arquitetura e urbanismo, não tem a menor importância. Ele é totalmente abstrato. E ele vai sendo produzido única e exclusivamente através das regras do mercado, nas localizações que o mercado deseja e, portanto, nas piores localizações. Nas localizações aonde, né, o custo da terra é o menor possível. E quando estourou, e essa foi a crise do subprime nos Estados Unidos, e esse modelo, né, não se sustentava mais, e as pessoas pararam de pagar, o efeito dessa debacle
desse modelo, do estouro dessa bolha, não é só que alguém perdeu dinheiro, não ganhou dinheiro no mercado financeiro. O efeito pior é que nós estamos falando de milhões de pessoas sem casa, que perderam suas casas. Perderam suas casas nos Estados Unidos, perderam suas casas na Espanha hoje, perderam as suas casas quando eu estive numa missão no Cazaquistão, ex-país absolutamente planejado de economia comunista, que simplesmente aboliu totalmente a ideia de produção social do habitat, promoveu a entrada de capitais financeiros internacionais e de construtoras e promoveu o crédito para os trabalhadores que entraram e compraram suas casas. Quando teve a crise financeira internacional, as construtoras faliam, os investidores não existiam mais, e quando eu chego na missão ali, nós tínhamos uma greve de fome das pessoas que tinham colocado todas as suas economias na compra da casa, e a casa nem sequer existia. As construções nem sequer existiam. Então, na verdade, esse modelo foi um modelo, e isso que eu quero insistir, teve que desmontar a política habitacional e a política urbana para poder induzir e empurrar as pessoas a comprar a habitação como produto, acreditando que isso é o que ia realmente garantir seu direito à moradia, e elas acabaram ficando sem moradia. O que isso, ou como isso tem a ver com o que nós vivemos? Eu vou mostrar para vocês como essa questão entrou na América Latina. Chile. Chile do Pinochet foi e é considerado o exemplo mais darling total de política neoliberal bem-sucedida, que o país cresceu economicamente, o país se desenvolveu rapidamente durante os anos da ditadura Pinochet e, dentre, por exemplo, as políticas promovidas no âmbito do Banco Mundial, considerada a política habitacional mais bem-sucedida da América Latina, porque praticamente acabou com a formação de favelas. Acabou com as favelas. E foi ali no Chile o grande laboratório de todos os modelos de privatização. Graças a Deus, os estudantes hoje estão na rua no Chile mostrando o que deu o modelo de privatização total da educação, né? Mas eu quero mostrar para vocês o que deu o modelo de privatização total da política habitacional chilena e o que isso implica. Por que eu estou trazendo o exemplo do Chile aqui? Porque o programa Minha Casa Minha Vida é exatamente igual, como concepção, como modelo, e eu quero trazer isso para vocês porque nós conhecemos o chamado efeito Orloff, eu sou você amanhã. Então eu vou mostrar para vocês o que foi 20 anos de política habitacional, finalmente o mercado chegando em todos. O que foi 20 anos de política habitacional no Chile? E vou mostrar para vocês, eu acabo de voltar de uma missão lá também, o que está acontecendo hoje e qual é o debate hoje, 20 anos depois dessa produção. Então, na periferia de Santiago, 1 milhão, sempre 1 milhão, né? 1 milhão de moradores lá, Angola também, agora 1 milhão, África do Sul, tudo 1 milhão, é mágica. 1 milhão de pessoas morando em conjuntos de habitação social, né? Isso daqui que eu pus para vocês é um mapa da região metropolitana de Santiago, a cidade mais segregada do mundo hoje. Quando eu fui falar isso, meu marido falou, mais que Brasília? Eu falei, não, Brasília é o concurso total. A
segunda mais segregada do que Brasília, né? Vocês podem ver que tem claramente uma geografia da onde está a habitação de interesse social, são esses conjuntos marcados em vermelho na periferia de Santiago. A zona norte de Santiago é toda de altíssima renda, né? E o sul é todo de conjuntos habitacionais. Isso aqui é a cara deste lugar, produzido pela lógica da produção em massa pelo mercado, uma vista mais geral, né? Cada conjunto habitacional, cada um era aprovado separadamente, né? Mas depois, simplesmente, na vida real, na cidade, eles se juntam e eles ficam assim, né? Sem conexão, sem nenhuma estruturação territorial. Moradia sem cidade, evidentemente, porque casa não é geladeira, televisão, você vai lá, compra e leva. Moradia adequada, e os trabalhos que foram apresentados aqui hoje, a questão fundamental que eles colocam é exatamente essa. Não é a casa, é a relação com o lugar, é o tecido, é as áreas de integração, é o comércio, é a vida, né? Não é depósito de gente, isso é outra coisa. Depósito de gente, armazém é outra coisa, habitação não é armazém, né? E aqui são os conjuntos, isso é o exemplo, né, do crescimento organizado pelo mercado. Isso é uma menina de 8 anos que vive numa desses conjuntos, ela morava numa favela, ela desenhou o que era a favela onde ela morava, né? E aí ela desenhou o que é o seu conjunto habitacional. Vocês podem ver que esse é o lugar onde ela mora. Quer dizer, a menina desenha bem, né? O efeito social disso. Os grandes agrupamentos de habitação social, a formação dos grandes guetos, né? Nós estamos vendo aqui grandes espaços como Puente Alto, depois eu vou falar de Puente Alto, La Florida, La Pintana, com grandes agrupamentos, né? Isso é uma imagem aérea do que significa esses agrupamentos, né? As casas tinham 18 metros quadrados, óbvio que os chilenos também vão começar a fazer puxadinho, né? Porque quem é que consegue viver, né, dentro desses metros quadrados? Então aqui são vários exemplos de como as pessoas... outra também, agora eu passei lá, o apelido desses conjuntos, principalmente os que foram feitos nas primeiras gerações, eles chamam de larpene. Eu falei, o que é larpene? É de penitenciária. As penitenciárias é o nome que eles dão para esse tipo de habitação. Isso é um exemplo de uma que eles chamam larpene. E começaram então a ocupar os espaços comuns, né, com puxadinhos nesse lugar. E aí tem o organismo gestão, que é Sérvio, vai lá e manda tirar, manda demolir essas ampliações, né? Manda demolir essas estruturas, e aí demolem no lugar, os moradores voltam a construir no outro lugar, evidentemente, né? Também a localização disso, né? Quer dizer, no final da cidade, no limite, sem urbanidade, a não cidade, né? E os enormes problemas sociais que estão acontecendo agora nesses lugares. Por exemplo, isso é um desenho de onde acontecem as denúncias de violência intrafamiliar, de violência doméstica. Tem grandes concentrações de denúncias nesses espaços guetificados, nessa produção sem cidade, né? Isso é a sobreposição das grandes manchas de problemas sociais e os lugares onde estão esses conjuntos habitacionais. Mas espera aí, não é